vou só diminuir o som. Pronto. Deixar aqui no fundo enquanto vai terminando ali. Bom, boa noite a todos. É sempre um prazer poder participar desse momento, fazer parte dessa troca, né? Deixa eu só ajustar aqui. Acho que assim fica um pouquinho melhor. Acho que ficou melhor. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Esse nosso momento é por um convite que nos foi feito há um tempo atrás, deixa eu só pegar aqui o texto, até porque tem um endereço. O endereço eu nunca lembro. Mas nos foi feito para o Centro Espírita Alto de Souza, que fica na Rua Domingos de Magalhães, 201, Maria da Graça, Rio de Janeiro. E era para termos feito essa palestra na semana passada, no final de maio, mas em função da pandemia, tivemos que trocar para essa gravação. E aí temos o prazer de estar fazendo para colocar no nosso canal e também compartilhar com todos aqueles que são frequentadores do Alto de Souza e com todos os outros que possam, que querem e que estejam preparados para participar desse estudo. Preparados em relação à sua vontade, em relação à sua sintonia. Enfim, vamos então iniciar esse nosso momento com uma leitura de um texto. Um texto que, como nada é por acaso, nós encontramos um pouco depois do título, do tema de hoje ser selecionado, ser escolhido. Esse tema, o tema de hoje é caridade e relacionamento. E o tema do texto é caridade e relacionamento. Esse texto está no livro Convivência, de Chico Xavier e Emmanuel. E o texto diz: lições professadas nas faculdades de ensino conferem às criaturas variadas titulações de competência. Entretanto, embora se observe na terra de hoje o imperativo de se formar em valores acadêmicos, no que se refere à comunicação, é justo reconhecer que a ciência do relacionamento nos acertos precisos é prerrogativa de Jesus. Foi na Cátedra da Caridade que ele, o Divino Mestre, lecionou todas as matérias necessárias à concórdia entre os homens, como sejam o perdão das ofensas, a oração pelos perseguidores, o amparo aos necessitados, o socorro aos doentes, o bom ânimo aos tristes e o apoio aos fracos e aos pequeninos. Lembremo-nos disso e atendamos à compreensão para com os outros, a fim de que sejamos compreendidos. Indaguemos de nós mesmos de quantos contratempos e desgostos nos livraríamos se houvéssemos humanizado determinados gestos para com os nossos semelhantes e especialmente para com os mais íntimos participantes do nosso círculo doméstico nas horas de crise. Os pais que censuramos quando se desinteressaram de nós, os filhos que se nos afastam da convivência, desconhecendo-nos o amor, os amigos que nos deixam embora as nossas súplicas para que não nos abandonem, os associados que não hesitaram, a nosso ver, em causar-nos prejuízos, os irmãos que nos sonegam apoio e que, segundo nosso ponto de vista, estão em condições de nos atender. Em todas essas situações, a caridade está pronta a mostrar-nos que não nos cabe exigir-lhes, nem mesmo em se tratando dos entes mais queridos, o que não nos podem doar e que, em muitas ocasiões, não nos comportaríamos de maneira diferente
se estivéssemos no lugar deles. Louvemos as conquistas da inteligência que patrocinam o progresso nas frentes da cultura, mas ampliemos quanto possível a nossa ideia de caridade do amparo material ao campo espiritual propriamente considerado e reconheceremos que a beneficência em nosso relacionamento recíproco é a única luz suscetível de nos conduzir ao clima do amor e à vitória da paz. E assim, que nós possamos nos colocar na melhor das sintonias, que nosso pensamento possa ser unido nesse momento e que nessa união nós possamos elevar nosso pensamento, nossos sentimentos, nossa vontade. E assim, unidos, iniciar nossa prece dizendo ao Pai amado, Mestre Jesus, queridos irmãos mais elevados, queridos irmãos de luz, que vocês possam nos envolver, não só neste momento, mas em todos os outros de nossa vida. E que, especialmente nesse momento, nós possamos ser intuídos para o que há de melhor. E que, assim, nosso entendimento, nossos pensamentos possam se unir, tendo como base todo o exemplo de nosso Mestre Jesus, todo o ensinamento de nosso Mestre Jesus. E que o entendimento das palavras da doutrina espírita possam nos trazer para mais perto desse Mestre tão amoroso que tanto faz, tanto fez e continua fazendo por cada um de nós, encarnados e desencarnados, que se encontram ligados ao nosso planeta. E que assim a vontade de nosso Pai, da forma mais esplendorosa, possa se fazer presente em nossa vida. Que assim seja. Muito bem. Então, nós vamos tratar, como dissemos, de um texto, deixa eu só botar aqui para ficar... Ah, sim, fica melhor. Porque daqui a pouco eu vou ter que colocar um óculos para perto também. Porque eu olho para cá e olho ali para o texto, ou isso, ou então o monitor aqui eu vou ter que colocar um daquele de 50, 60, 100 polegadas, porque a visão já começa a dificultar. Mas vamos lá. Então nós vamos tratar hoje o tema caridade e relacionamento. Nós costumamos sempre falar que toda vez que a gente vai tratar algum tema, é sempre importante entender o real significado, né, da palavra, do termo, da expressão, para que a gente possa realmente saber daquilo que a gente está falando. Né? Então, iniciando, vamos lá, significado de caridade. O que significa caridade? Entre algumas designações, entre alguns conceitos, nós achamos o seguinte: caridade é ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e os desprotegidos. E uma outra definição é a virtude que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Afinal, já foi dito, né, que não há como amar a Deus verdadeiramente se não conseguimos amar o nosso semelhante. E a única forma de amar o nosso semelhante é amando a Deus. Então, nós temos que sempre colocar ali na balança o que eu faço primeiro. Aquilo que eu sinto e vejo a necessidade à minha frente. Nós já vamos falar um pouquinho a respeito disso. E o significado de relacionamento? Ato ou efeito de se relacionar. Tranquilo, né? Mas tem um pouquinho mais. Capacidade, faculdade, serventia, aptidão, o atributo, né? A habilidade de manter relacionamentos, de conviver bem com seus semelhantes. É a relação de amizade. Né? Para nós, bons brasileiros, isso é muito claro. Né? Todos são amigos. Né? Você está lá no Facebook, você está lá no Instagram, você está, seja onde for, pede amizade.
maioria de nós nem pensa, né? E mais um amigo, pum, clica lá e opa, seja bem-vindo. A nossa capacidade de nos relacionarmos com as pessoas, conhecidas ou desconhecidas, é absurda, né? É muito forte isso. É por isso que muita gente de alguns outros países vem para cá e não quer mais voltar, porque encontram essa coisa né, de abraçar, beijar, de jogar para cima, e hoje, inclusive, nesse momento nosso de afastamento social, isso está sendo muito duro para a gente, né, porque nós temos esse hábito de abraçar, de nos relacionar, de tratar a todos como, no mínimo, bons conhecidos. Enfim, nessa pesquisa que nós começamos a fazer para esse tema, encontramos uma coisinha interessante. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Quando a gente fala de relacionamento, nós não vamos aqui, isso foi uma decisão, um pensamento que veio logo no início, junto com o tema. Assim, não vamos falar do relacionamento, falar assim, do bom relacionamento entre homem e mulher, ou entre casal, né? Enfim, entre homens e mulheres, seja qualquer tipo de relação, não vamos falar sobre isso. Ou pelo menos não falar diretamente sobre isso. Não estamos aqui para fazer uma terapia de relacionamento. Na verdade, nós vamos dar um passo atrás, ou melhor, não um passo atrás, mas um passo anterior, né? Em princípio pode até parecer a mesma coisa, mas vocês vão entender. Porque a ideia é entender o relacionamento na dimensão do ensinamento de nosso Mestre Jesus. E como a doutrina também trata isso. E aí, então, nós poderemos trazer isso para o nosso dia a dia, para as nossas relações íntimas, profissionais, seja como for. Fecha parênteses. Então, olha só, tipos de relacionamento social, né? Quer dizer, que são construídos nas relações sociais. Temos relação familiar, pode ser de esposa, esposo, pais e filhos. Relação cultural, vizinhos, né, conhecidos, desconhecidos. Relação pedagógica, professores e alunos, de todos os tipos. Né? Relações econômicas, Estado, produtores, povo. Relação comercial, fornecedor e consumidor. Relação política, Estado e povo, novamente. Dirigentes e dirigidos. Baseados em uma concepção de estrutura de responsabilidades e necessidades sociais. Relações religiosas, de novo, dirigentes e seguidores, né? Aí baseados em uma concepção de estrutura de responsabilidade e necessidades voltadas para algo superior, algo maior, como normalmente dizemos, quer dizer, Criador e criação, ou Criador e criaturas. Né? E aí a gente vai entrar, só para citar aqui, só para a gente ter uma ideia de como isso é vasto, né? Alguns podem não perceber muito isso. Eu tive até uma surpresa quando eu comecei a olhar tipos de relacionamento íntimo. E a gente vai entender o porquê abordar isso, mas não vamos entrar em definições, tá? Bom, vocês vão entender. Então, tipos de relacionamento íntimo. Os opostos que se atraem, né? Falamos tanto sobre isso, né? Os opostos que se atraem, pessoas tão distintas às vezes, mas que no relacionamento, aquilo são pessoas que se dão tão bem, que funcionam juntas, né, que se completam. Relacionamento aberto, quer dizer, aquele relacionamento em que as pessoas dizem, temos uma relação, mas nós estamos por aí, né? Não temos, como é a palavra? Não é prioridade, não somos propriedade, não é isso. Não somos, oh meu Deus, únicos. Não era bem essa palavra, mas não somos únicos um do outro. Ok, enfim, não estamos aqui para julgar. Né? Relacionamento emocionalmente estável, né? É aquele casal que se sente confortável em passar horas separadas, ou juntas, ou que não tem um plano muito bem estruturado, né, que muitas vezes lhes basta estar próximos, mesmo que estejam em atividades diferentes ou complementares,
né? Então, tem uma relação estável independentemente da situação. Vai e volta, é aquela relação que é sempre uma surpresa, né? Oh, como vai fulano? E terminamos. Aí depois, pô, que chato. E não, estamos juntos, né? E você nunca sabe exatamente, né? É relação de poliamor, os enrolados, né? Às vezes a gente vai lá nas redes sociais e fala assim, tipo de relacionamento, enrolado. Cara, nunca sabe o que é isso direito, né? Tá enrolado. Enfim, competitivos, isso é complicado, né? Pessoas que vivem em constante competição, querendo ser mais do que o outro dentro da relação, isso muitas vezes causa um certo conflito. Enfim, controladores, né? Quer controlar o outro. Não, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Onde você estava? Eu te liguei. E aquela coisa assim que muitas vezes floresce muito ciúme, muita desconfiança. Os grudes, né? Que um desgruda do outro, entre tapas e beijos, né? Quer dizer, meu amor, e aí de repente aquele alvoroço chega até a ser violento, às vezes muito violento, e enfim. E o relacionamento ideal, que quer dizer, bom, quer dizer que todos nós estamos em busca de um relacionamento ideal. Porém, isso é o máximo que nós vamos falar aqui a respeito do relacionamento a dois. A ideia, como dissemos, é entender, né, ir lá atrás, entender um pouco mais sobre a mensagem do nosso Mestre Jesus e de todos aqueles que buscaram interpretar a mensagem dele, o ensinamento dele e o exemplo dele para nós. Então vamos lá. De tudo isso que a gente falou, né, vamos buscar um pouquinho entender o seguinte, entender a mensagem de nosso mestre. E para tudo que a gente vai estudar, esse tema, ou qualquer tema, né, seja quem for, é sempre importante a gente entender o seguinte, não as leis, a vida no plano material, no plano espiritual, a vida no nosso planeta, em todos os planetas, em todo o universo, em tudo aquilo que existe, que a gente não faz a menor ideia, em tudo, é sempre regido pelas leis naturais dele. Nosso Pai, nosso Criador. Ou melhor, toda a vida, todo o universo, é um grande laboratório para os nossos erros e acertos, porque é através de erros e acertos que nós vamos aprendendo e vamos nos aprimorando. Logo, toda e qualquer ocasião, todo e qualquer momento, situação, é uma maravilhosa oportunidade para nos experimentarmos, para colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos e para aprendermos um pouco mais. É assim que nós nos aperfeiçoamos de pouco em pouco. E não pensem que falar assim, fulano está se aperfeiçoando muito rápido, ele é muito melhor do que eu. Não. Ele tem muito mais capacidade do que eu. Não, não é isso. Apenas aquele a que muitas vezes nós dizemos, ele é melhor. Não, ele não é melhor. Apenas ele está no momento em que ele percebeu que através de experiências passadas, que talvez nós não tenhamos tido ainda, ele percebeu que ele pode ir além, que ele pode realmente pegar o ensinamento de nosso mestre e aplicar na sua vida. E aí a gente fica assim, é um espírito evoluído? Sim, com certeza, está evoluindo e nós também podemos evoluir, porque assim como ele é uma criatura de nosso Pai, um filho de nosso Pai, nós também somos. Então, essa mesma capacidade, né, de se desenvolver, de se aprimorar e chegar, por exemplo, a um patamar como o do nosso Mestre Jesus, né, que nós consideramos como o ápice, né, como é um espírito de luz, é um espírito de luz, é um espírito que emana a perfeição, sem sombra de dúvida. Então, essa capacidade de chegar lá, todos nós temos. Tem um caminho longo. Não precisa sair correndo desesperado, não. Né? Vamos de forma cadenciada. E é por isso que nós estamos aqui.
Enfim, seguindo. Na doutrina espírita, né, e aí a gente entra na doutrina, nós temos a questão 886, que está no Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos nossos irmãos na espiritualidade o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Olha só que interessante. No final da frase ele bota, como entendia Jesus. Isso é algo que toda vez que nós vamos fazer um questionamento, né, sobre alguma coisa que nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos fechar esse questionamento, né, com essa expressão, como entendia Jesus. Por quê? Porque de nada adianta a gente perguntar alguma coisa e, de alguma maneira, conseguir uma resposta se a gente não pegar essa resposta e passar pelo crivo da razão. Mas razão baseada em quê? Baseada no ensinamento de nosso mestre. Imagina, eu pergunto, e aí, fulano me irritou. Eu devo deixar para lá ou eu devo partir para cima? Aí alguém diz, parte para cima. Eu falo, beleza, me deu a resposta, eu parto para cima. Peraí, mas se eu perguntar, e aí, fulano me agrediu, me irritou, fez alguma coisa, né? Eu devo deixar para lá, perdoar ou partir para cima? Qual seria o entendimento de Jesus? Aí faz toda a diferença. Porque se alguma coisa chega no meu ouvido, se alguém passa correndo e grita, ou se alguém vem buzinar aqui e falar assim, parte para cima, eu falo, mas está de acordo com o ensinamento de Jesus? Não. Não está. E aí eu falo, poxa, parto para cima não está de acordo. Então, e o contrário? Não parte para cima, deixa para lá, releva, perdoa, porque aquele irmãozinho está no momento ruim. Está no momento, como lembram do texto? Em algum outro momento, alguma outra situação, será que eu não faria o mesmo? É assim que nós começamos a colocar tudo que acontece na nossa vida de uma forma raciocinada e baseada em uma moral mais elevada, já que nosso Mestre Jesus é nosso guia e modelo. Vamos para a resposta, né? Então a pergunta foi, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? A resposta é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Benevolência, que significa bondade de ânimo para com algo ou alguém. Indulgência para as imperfeições alheias, que significa disposição de perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia. E o próprio perdão das ofensas. O que significa perdão? Perdão não é passar a mão na cabeça. Perdão é dizer, meu irmão, eu entendo que você não percebeu ainda a grandeza da não agressão, a grandeza do não desrespeito, a grandeza de você estender a mão para o outro, respeitar, amar, compreender, ter paciência. Porque eu também, em algum momento, comecei a entender isso e continuo exercitando. Então, como eu entendo isso e continuo exercitando, percebo que você também precisa. E por isso eu te perdoo. Porque em algum momento você vai perceber que precisa fazer algo, assim como eu estou percebendo, para compensar, vamos assim dizer, não é bem compensar, mas é colocar em prática algo que antes eu não fazia. Antes eu era como você. Agora não, agora eu estou buscando me aperfeiçoar. Enfim. E aí logo em seguida, nosso irmãozinho Kardec, ele comenta o seguinte: o amor e a caridade. Olha que beleza. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Opa! Percebem? Quando alguém nos faz algo,
né? E nós precisamos perdoar e nós dizemos, não vou perdoar porque fulano tem que aprender, tem que ser levado à justiça, e porque... Para quê? O amor e a caridade são complemento da lei de justiça. Minha justiça? Não, de Deus. Porque se eu puxar para mim, né, eu quero que seja feita a minha justiça. Isso é vingança. Isso não é justiça, é vingança. E isso, antes de fazer mal ao outro, faz mal a mim primeiro. Aí eu me vingo, e continua me fazendo mal. Enfim, isso é um tema... Todos os que são espíritas ou simpatizantes, já falamos isso algumas vezes, né? E sabe-se, já escutaram a máxima da doutrina que diz que fora da caridade não há salvação. Mas o que exatamente tem a ver? O que exatamente é isso, fora da caridade não há salvação, e o que tem a ver com o nosso tema de hoje? Tem a ver e significa o seguinte: fora da caridade não há salvação, porque é na caridade que eu exercito tudo aquilo que está inserido no exemplo, na mensagem, no ensinamento de nosso Mestre Jesus. É na caridade que eu coloco em prática, assim como ele nos mostrou, tudo aquilo que ele nos disse, tudo aquilo que ele buscou nos ensinar, tudo aquilo que há na doutrina espírita. Porque a doutrina espírita nada mais é do que uma leitura não é mais refinada, mas é uma leitura mais explicada, baseada no nosso momento atual, né, da mensagem, do ensinamento de nosso mestre. Enfim, então essa é uma afirmação fácil de entender quando nós percebemos que tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, tudo que ele exemplificou diz respeito à caridade. Não há como entender uma vida plena, uma vida melhor, uma vida de felicidade real, se não entendermos que é necessário a caridade no seu mais amplo espectro. Enfim, a resposta, né, de como fazer a caridade, mas eu tenho dificuldade. Eu li outro dia uma frase que diz o seguinte, eu anotei aqui para não esquecer: de 1000 maneiras podemos fazer a caridade. Podemos fazê-la por pensamento, por palavras e por ações. Seriam as categorias, né, por assim dizer. Então, quais seriam os exemplos? Por exemplo, vamos lá. Fazer a caridade por pensamento. Quantas vezes estamos dentro de uma condução ou estamos assistindo um telejornal e vemos acidente, tiro, isso e aquilo, e a gente fica, oh meu Deus, e agora o mundo? Primeira coisa, para com isso. Segunda coisa, elevar o nosso pensamento e entrar em prece. O que é mais? Não, mas é prece ou é pensamento? Mas a prece não é um pensamento? E se for uma oração? Se eu estiver fazendo uma oração, né, como fizemos agora há pouco, onde é que nasce isso? No pensamento. Então, se eu estou passando por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, Avenida Brasil, estou passando numa condução, vejo um acidente, o que eu posso fazer? Qual é a caridade que eu posso fazer? Uma prece. Eu elevo o meu pensamento e peço para que os bons espíritos venham em auxílio daqueles que ali estão. É assim. Sabe o que eu faço? É como se eu acendesse, eu tivesse um holofote portátil, tirei da mochila um holofote portátil, coloco o holofote, né, naquelas pessoas, naquele momento, naquele ambiente, e digo, galera, ó, ali onde a luz está pegando, aquele pessoal aí, desce aí, vem aqui, né, ou você vem daí, ou você vem de tudo que é lugar, né? Vamos ajudar. É isso. Então eu pratico a caridade pelo pensamento, né? Por palavras. Por palavras. Alguém está irritado porque eu tive no início do mês, tem que pagar a conta, né? Início do mês, pagar a conta. Por causa disso, por causa daquilo, caramba, tem que pagar, e só pagar, e conta isso e aquilo. E aí você fala assim de repente, já agradeceu?
Como assim? Já agradeceu? Vou agradecer pela conta? Não, pela conta não. Quem gosta de receber conta? Ninguém. Mas já agradeceu? Porque a conta, quando chega e você paga, você agradece por poder pagar. Você agradece porque você fez algo, porque de repente você tem a sua casa, a sua luz, a sua internet que está nos permitindo essa comunicação aqui. E aí você agradece. Hã? Por que eu vou agradecer a conta? Não agradeço a conta. Eu agradeço o motivo da conta. Aquilo que me traz benefício de alguma maneira. Porque senão, fazer o contrário disso é não agradecer o alimento, porque o alimento custa, não custa? Então, se eu não quero agradecer o motivo da conta, então eu não vou agradecer o alimento. Mas eu gosto de me alimentar. Pois é. E o que mais? Ações. Alguém caiu. Eu estava passando, vi alguém cair, voltei, estendi a mão, dei um sorriso, ajudei a levantar, perguntei, está bem? Então só um minuto, abaixo, pego as coisas que se espalharam junto e entrego. Sorrio novamente, fique com Deus e me vou. E a pessoa fica, caramba, nem me conhecia, que coisa bacana. Imagina, alguém fazer isso por você, não é bacana? E você não começa a sentir um sentimento legal? Poxa, que bacana, um sentimento de gratidão. Da onde veio isso? Da ação do outro para comigo. Então, quando você faz uma ação de caridade, seja ela qual for, você provoca essa energia boa. E essa energia boa é compartilhada com você. Por mais distante ou perto que você esteja. Jamais se esqueça disso. Enfim. Nós queremos finalizar esse nosso momento, né, com uma das melhores definições de caridade que nós já escutamos. Essa definição é: a caridade é o amor em movimento. Caridade é o amor em movimento. Gente, isso é fantástico. Caridade é o amor em movimento. Porque quando você pratica a caridade, você movimenta o seu amor do outro, do outro, do outro, do outro, do outro. Sabe aquela pecinha de dominó, quando você coloca, e aí você é a caridade, movimenta. E vai um empurrando o outro, quer dizer, você vai colocando em movimento. Né? E isso não para. Poxa, mas espera aí, vamos terminar? Mas falamos pra caramba de caridade e falamos tão pouco de relacionamento. Na verdade, nós falamos o tempo todo de relacionamento. Relacionamento com conhecidos e com desconhecidos. Com pessoas e com coisas. Com a vida e com situações. Com plano material e com plano espiritual. Falamos o tempo todo sobre relacionamento. Minha namorada vai reclamar de novo, porque eu sempre falo dela. Né? Sempre falo. Mas falo com carinho, falo com amor. E costumo dizer que ela é minha grande provocadora. Por quê? Porque nós temos algumas diferenças muito grandes, mas reconhecemos uma grandeza em cada um de nós. Não que sejamos... Não é isso. Nós reconhecemos algo no outro que admiramos, e muito. Porém, como somos diferentes bem diferentes em alguns pontos, por vezes nós nos chocamos. Aonde é que está a caridade? Está na compreensão, está na paciência, está no perdão, está em reconhecer que mesmo às vezes quando a gente se choca e briga e se afasta, a gente não consegue ficar longe do sorriso um do outro. A gente não consegue. Fala assim, mas isso é amor. Opa, amor em movimento, olha aí. Né? Paixão, num primeiro momento, sim, paixão. E talvez possam dizer paixão todos os dias, porque a gente vai todo dia renovando esse amor. Então, sim, todo dia ficando apaixonado, e é maravilhoso isso. É aí que está a caridade, no relacionamento. E esse relacionamento, como dissemos, só dei um exemplo aqui, esse
esse relacionamento ele pode ser de qualquer tipo. Aquela pessoa no trabalho que você fala assim, não suporto fulano, mas devo respeitar. E aí você fala, você respeita. Não fica de beijinho e abraço, mas você respeita. Você compreende, errou, mas eu às vezes também erro. Falo, olha só, você errou, eu não gosto de você, mas vou ajudar. Não, não fala isso, não fala. Assim, você errou, e aí eu penso, não gosto de você, mas vou te ajudar. Porque é ético, porque é moral, né? É moralmente correto fazer isso, moralmente ético fazer isso. E assim em relação aos vizinhos, em relação às pessoas desconhecidas que cruzam o nosso caminho ao longo da vida, ou então pessoas desconhecidas do outro lado do mundo, mas por algum motivo nós ficamos cientes da vida dessas pessoas. Enfim, que nós possamos colocar em prática o ensinamento de nosso Mestre Jesus e que através da caridade, o amor em movimento, nós possamos entender cada vez mais o ensinamento dele e assim colocar em prática esse ensinamento. E é assim, nesse aprendizado de tentativa e erro, até que o acerto se torne presente e se torne cada vez mais comum, que nós vamos nos tornando melhores e melhores e melhores. E assim, nós elevamos o nosso pensamento mais uma vez. E agradecemos ao nosso Pai, que nos criou e que nos deu tantas maravilhosas oportunidades, mesmo que algumas vezes essas oportunidades sejam dolorosas. Mas não fosse a dor, estaríamos sentados embaixo de uma sombra, sem qualquer vontade de nos modificar. E assim também agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que tanto fez e vem fazendo cada vez mais por todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Agradecemos aos nossos irmãos que nos circundam, encarnados e desencarnados, que fazem de tudo pelo nosso melhor. E por aqueles que nos colocam à prova, buscando por vezes nos atrapalhar, mas que assim nos dão a oportunidade de colocar em prática o que nós ensinamos, aprendemos. E aí transmitir a eles como um ensinamento, nessa troca constante, né? Nesse amor em movimento. E por tudo e por todos, por aqueles que se encontram debilitados, né? Por nossos irmãos na área médica que tanto se esforçam nesse momento de pandemia, e por todos os outros, em todos os momentos, em todos os tempos. Nós dizemos, Pai amado, que a Tua vontade se torne presente cada dia mais em nossas vidas.